Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre potências com expoente racional. Bem, mas antes de começar a falar sobre expoente racional, eu vou relembrar o conceito de potências com expoente natural. Então, seja A um número real não nulo e N um número natural, a gente define A elevado a N, ou seja, a potência, na base A, com expoente n como sendo a vezes n termos, certo? Então, por exemplo, se eu tenho a igual a 2 e se eu tenho n igual a 3, certo? Então, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. A gente diz, ao cubo quando n é igual a 3, É a terceira potência ou ao cubo. Assim como também quando a potência é a segunda potência, a gente chama de ao quadrado, correto? Muito bem. Então, dessa definição, a gente tem a seguinte propriedade, certo? A gente tem a propriedade que eu vou chamar aqui de propriedade 1, P1, ok? Que é o seguinte, A elevado a n vezes A elevado a n é igual a... Bom, eu estou aqui com m e n naturais, certo? Então, pela nossa definição, isso daqui vai ser A vezes A m termos, Por sua vez, aqui vai ser vezes A vezes A vezes A, n termos. Então, isso aqui é somar, Eu vou somar m mais n, Somando aqui dá m mais n. M mais n. Então, usando a definição, a gente conclui, que isso nada mais nada menos do que A elevado a m mais n. Aqui eu estou com, só lembrando, m e n pertencentes aos naturais. Ok? Então, essa propriedade aqui é uma propriedade bastante conhecida. Eu vou aqui realçar, A elevado a n vezes A elevado a n é A elevado a m mais n. A gente costuma dizer da seguinte forma, que o produto das potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. É uma propriedade bem conhecida. Muito bem. A fim de estender, então, o conceito de potência para números que não sejam naturais, a gente vai começar, então, estendendo para o zero, certo? Evidentemente que a gente quer estender esse conceito mantendo as propriedades que a gente vai obtendo. Então, a primeira pergunta seria, como que eu devo definir A elevado a zero? Como que eu devo definir A elevado a zero? Bom, se a gente deseja manter essa propriedade válida, então a gente tem que ter em mente o seguinte, que A elevado a zero vezes A elevado a 1, que esse aqui é o próprio A, isso deve ser A elevado a zero mais 1, que é A elevado a 1, ou seja, que é o próprio A. Então, a fim de manter isso daqui, a nossa conclusão, como eu estou supondo aqui que A é não nulo, a nossa conclusão é que A elevado a zero vezes A é igual a A. Então, se eu divido por A dos dois lados, como A eu estou supondo não nulo, então dividindo por A dos dois lados, a gente conclui que A elevado a zero é igual a 1. Ou seja, a fim de manter essa propriedade, eu tenho que definir A elevado a zero como sendo 1. Ok?
certo? Eu não tinha comentado no início, né? Evidentemente que a gente, quando fala aqui de n termos, mas se eu coloco n igual a 1, evidentemente que a elevado a 1 vai ser só um único termo, então vai ser só o próprio a, certo? Muito bem. Então, a elevado a zero a gente define como sendo 1, justamente para continuar atendendo essa propriedade aqui P1. Muito bem. Vamos então agora estender essa noção para os números inteiros, ou seja, vamos agora estender para os números negativos, porque a gente já tem para os positivos naturais, né? Para o zero. E como então que eu defino a potência de um número negativo? Vou colocar aqui a elevado a menos n, porque eu estou supondo n como sendo um número natural. Então a pergunta seria, quem é a elevado a menos n? Bom, se eu desejo manter essa propriedade aqui, então devo levar em conta o seguinte, né? Já partindo aqui do a elevado a zero igual a 1. A elevado a zero é, por um lado, igual a 1. Por outro lado, é a elevado a n menos n. A elevado a n menos n, se eu desejo manter essa propriedade aqui, então tanto vale nesse sentido como nesse, então escrevendo voltando, isso aqui seria a elevado a n vezes a elevado a menos n. Como isso é igual a 1, a conclusão seria que a elevado a menos n, né, se eu passo a elevado a n dividindo, né, é igual a 1 sobre a elevado a n. Ou seja, o expoente negativo, ele inverte, ele é o inverso da minha potência com o expoente, né, em módulo, certo? Ou com o expoente desprezando o sinal, né, o valor absoluto, ok? Então, essa é a interpretação que a gente deve dar para o expoente negativo. E aí, quando você tem expoentes negativos, você já tem possibilidade de colocar, né, enunciar mais uma propriedade de potências, que é justamente a seguinte: quando você vai fazer a divisão entre duas potências, a elevado a n dividido por a elevado a n. Bom, pelo que nós vimos, isso daqui pode ser escrito da seguinte forma: a elevado a m vezes 1 sobre a elevado a n, certo? Utilizando a propriedade aí de multiplicação entre números racionais, né? A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Pelo que nós vimos, 1 sobre a elevado a n nada mais é do que a elevado a menos n. Então, isso aqui é a elevado a m vezes a elevado a menos n. E agora, utilizando a propriedade P1, né? Utilizando a propriedade P1, essa daqui vai ser a que eu vou chamar de propriedade P2. Deixa eu só escrever aqui, então, isso, né? Eu vou chamar aqui de propriedade P2. Propriedade P2, ok? Então, a gente, utilizando a propriedade aqui P1, isso daqui eu conservo a base, né? E somos expoentes, então é m mais menos n, né? Então fica simplesmente m menos n. Ou seja, a conclusão que a gente chegou também, né, é uma propriedade bastante conhecida, né? E a gente costuma dizer da seguinte forma, né? Divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes, certo? Então, isso aqui é válido, né? Isso daqui é válido para qualquer, né? Para qualquer mn inteiros, né? Embora que eu esteja fazendo aqui, né? Pressupondo aqui mn naturais, né? Mas a gente percebe que isso aqui continua sendo válido para mn inteiros quaisquer. Muito bem, vamos então agora para a nossa terceira propriedade. Eu desejo calcular agora a elevado a m elevado a n, ou seja, a potência de uma potência, certo? Bom, isso vai ser, por definição, né, a elevado a m vezes a elevado a m, né, vezes a elevado a m, onde eu tenho aqui n termos. N termos. Ok? Eu estou aqui supondo mn naturais.
ok? Muito bem. Então, se eu tenho N termos, então isso daqui vai ser, né, eu somar M mais M mais M mais M, N vezes, de acordo com essa nossa propriedade P1. Então, isso daqui vai ser A elevado a N vezes M, né, porque eu vou ter N termos iguais a M. Ou seja, a conclusão que a gente chegou foi que A elevado a M elevado a N é exatamente A elevado a Mn. Ou seja, a gente costuma dizer que quando eu tenho uma potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Muito bem. Então agora a gente está em condições, né? A gente está em condições de enunciar, né? Ou de se colocar a seguinte pergunta: como que eu vou então agora responder, ou como que eu devo definir o expoente de um número fracionário? Bom, eu vou assumir aqui que R é um número, eu vou assumir aqui que R é uma fração, certo? Da forma n sobre n, onde m pertence aos naturais, aos inteiros, e n pertence aos naturais, certo? Todas essas propriedades que eu já comentei aqui, como eu disse, né, eu estou demonstrando aqui com naturais, né, mas ela continua válida, né, com inteiros, se você utilizar essa notação aqui. Então, a propriedade P1, P2 e P3 permanecem válidas com inteiros. Então, aqui eu posso aplicar tanto a propriedade P1 com P2 como P3, né, sem nenhum problema. Então, se eu desejo calcular quem é A elevado a R, eu vou, para definir adequadamente, eu devo preservar, né, eu quero estender essa definição com o objetivo de preservar a propriedade P3, por exemplo, que me diz que se eu elevar uma potência a uma outra potência, eu devo ter o produto entre essas potências aqui, mantendo a base, né, da minha potência. Então, eu vou elevar aqui a n. Se eu desejo, então, manter essa propriedade aqui, eu devo ter isso aqui como sendo, então, A elevado a R vezes N. Por outro lado, R é M sobre N. Então, isso aqui seria A elevado a M sobre N vezes N, ou seja, vai simplificar, né? M sobre N vezes N. Isso vai simplificar e fica simplesmente A elevado a N. A elevado a N. Se eu agora extraio a raiz enésima dos dois lados, então desse lado aqui, extraindo a raiz enésima, eu vou simplificar, fica só A elevado a R, né? Porque o expoente é igual ao índice. Do outro lado, a gente tem raiz enésima de A elevado a N. Como R, né? Como R é o próprio M sobre N, a gente chega na conclusão que A elevado a N sobre N é a raiz enésima de A elevado a N. Então, essa deve ser a definição adequada para um expoente fracionário se eu desejo manter a propriedade P3 válida. Então, quando eu coloco essas propriedades aqui como condição que deva permanecer válida para qualquer expoente fracionário, então eu devo atender a essa definição, né? Quando eu quero para um expoente inteiro, eu devo atender a essa definição, e para o zero eu devo atender a essa definição. Ou seja, essas três definições aqui, elas são motivadas pela permanência da validade dessas três propriedades. E é assim que a gente procede, então, toda vez que a gente se depara com um expoente fracionário. Então, essas propriedades aqui, elas se estendem também naturalmente para os números racionais, e é assim que a gente trabalha com potências de maneira em geral.